Livro de Salmos, Salmos de número 45. A descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperante pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. A tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cedro do teu reino é um cedro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra e a óleos e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adore-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será os teus filhos, que fará príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Amém, querido? Esse é o salmo que nós demos abertura no culto, e a seguinte pergunta foi feita: descrição profética da união entre Cristo e sua igreja. Que tipo de noivo, irmãos, eu tenho sido para essa união ser concretizada? Essa foi a grande pergunta que foi feita. Há pouco tempo atrás, nós falamos acerca de um povo que quer morar no céu, um povo que quer viver o reino, mas com cabeça terrena, com atitudes e práticas de pessoas que não servem ao Senhor. Então eu vejo muitas coisas, eu creio que não é só eu que vejo. Irmãos, e aí a missionária pregando no domingo, ela disse que mudanismo é você colocar
na sua vida aquilo que pertence somente a Deus. Então, você coloca na sua vida aquilo que é para Deus estar. Então, ela foi muito feliz nessa frase, porque eu fico vendo, irmãos, pessoas postando, não que você não possa falar através do seu corpo, não que você não possa, porque o pregador ele gesticula, mas o que tem me chocado, o que tem me chamado a atenção é que pessoas, elas têm colocado, a Bíblia diz que nós não devemos colocar coisas ilícitas diante dos nossos olhos ou diante de nós. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus, e aquele que ama Deus se constitui inimigo do mundo. Não tem jeito, Jesus vai tratar que não tem jeito de servir dois senhores. Então eu vejo, irmãos, pessoas fazendo postagem com as músicas seculares, entendeu? Coisa que não convém o servo do Senhor. Tem tantas músicas mesmo boas, tá? Dentro daquilo que nós pregamos, dentro daquilo que nós falamos, e isso me preocupa, porque tem certos tipos de coisa que não convém, tudo me é lícito, mas não me convém como um pregador da palavra, como um ensinador, está praticando. E às vezes eu olho tanto outras coisas e me esbarro na situação dessa e não me vejo. E às vezes a gente não percebe que isso aí pode estar trazendo escândalo na vida de outras pessoas. Isso aí pode estar dando motivo de pessoas que não conseguem se desprender dessas coisas e dizer, olha, mas o pastor faz isso, o pastor ele faz coisas com música mundana, música que não adora o nome do Senhor. Então eu tenho que colocar diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, tá? Diante dos meus lábios, aquilo, irmão, que pertence a Deus. Então eu vejo o salmista aqui dando uma descrição profética da união de Cristo com a noiva do Senhor, e você vai ver que o Senhor, nós que falamos tanto sobre reino, você vai ver que o Senhor, ele não tinha tempo para esse tipo de coisa. Ele não tinha tempo, ele era 24 horas envolvido com o reino. Então, se nós pregamos que o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo, se nós pregamos que o nosso reino tem que ser o reino que Cristo pregou, nós automaticamente não teremos condição de praticarmos outras coisas a não ser as coisas do reino, em todos os sentidos. Não é só no sentido de amar o próximo, é em todos os sentidos. Todos os sentidos que a Bíblia nos apresenta. Então, a gente vê que Jesus pouco descansou, Jesus pouco teve fome. Ele, certa vez, questionado sobre fome, ele diz, a minha fome, a minha sede é de fazer a vontade do Pai. Então, assim, às vezes a gente chama algumas coisas de religiosidade, mas isso é prática bíblica, é isso que eu vejo em Cristo. Cristo não era um cara religioso, mas ele tinha alguns princípios que foge hoje o princípio da igreja, que foge hoje o princípio de muitas coisas que eu vejo pessoas pregando aí, falando, que eu não vejo base bíblica para isso. Eu vejo base de pregadores, de formadores de opiniões, que as pessoas ouvem muito e esquecem de estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Há poucos dias aí atrás, nós vemos aí, foi muito divulgado, aqui na igreja uma pessoa divulgou, eu até perguntei, confrontei, falei, aonde está isso na Bíblia? Tem isso aí na Bíblia? Você leu isso na Bíblia que a pessoa está falando?
que ia ser trevas. Se não me faz memória, dia 8 do mês passado, 8 de maio agora, que você não podia olhar pela janela, que você ia ver um tanto de demônios andando na rua, entendeu? E é esse tipo de pessoas, irmãos, que a igreja tem dado crédito. E aquele que prega, às vezes, a palavra genuína, uma palavra simples, mas é uma palavra que está contida na Bíblia, é rotulado de tantos sinônimos, né, de tantas coisas de religioso, de tantas coisas, e na verdade a igreja ela está perdendo uma característica. Hoje pela manhã eu postei no grupo, né, e também na nossa página no Instagram, falando sobre o coração abrasado de John Wesley, um videozinho contando um pouco da história dele. Então assim, quando você pega aquele livro e estuda sobre ele, os heróis na fé, você vê que a igreja está muito longe daquilo que verdadeiramente é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito longe daquilo que é verdadeiramente o que Jesus queria deixar como exemplo para a nossa vida. Então tem coisa, irmão, que não é ser religioso, não. Tem coisa que é ensinarmos a verdade. Então, Jesus ele não tinha tempo para certo tipo de prática, principalmente práticas que feriam a vontade do Pai, que feriam aquilo que o Pai tinha para a vida deles. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Pai do Senhor, irmã Adriele, Pai do Senhor, irmã Suzane Torres. Então a gente precisa entender que quando um líder ele trata de certos assuntos, não é porque ele é religioso, é porque ele está vendo algumas coisas, porque geralmente, irmão, filho, ele só vê aquilo que está um palmo diante dos olhos dele. Filho geralmente é assim, só vê aquilo, o agora. Mas o pai, ele vê lá na frente. O filho começa a namorar, ele vê só o namoro. O pai já vê o casamento, a mãe já vê o casamento. Então tem coisas que o pai espiritual, ele percebe, igual eu estava falando aqui no início, né? Então assim, eu vejo a noiva, a grande pergunta é que tipo de noiva que eu tenho sido para esse encontro aqui, para essa descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja acontecer. Então eu preciso entender, irmãos, que eu preciso ser inimigo das coisas. Aí eu vou dar a definição que a missionária deu. O que é mundanismo? É eu colocar na minha vida aquilo que cabe só Deus estar. Então, quando eu troco as músicas santas, né, ou as músicas que vai exaltar a Deus, durante muito tempo aí nós tivemos músicas aí que o homem era o centro. Você vai estar no altar, ou ele vai estar na plateia e tantos outros. Exaltava sempre o homem, né? Então, hoje estamos fazendo um hino que voltou aquilo. A minha época de conversão, e não está muito longe, és a nossa estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá. Sempre Cristo era o centro dos louvores. E aí, irmão, eu vejo a noiva, que diz noiva, praticando algumas coisas que Jesus não praticou. Eu não vejo no contexto bíblico Jesus praticando, parando para ouvir músicas seculares da época.
estando em lugares que não deveriam estar, estava assim, sentou ali em meio a prostituta, a ladrões da época, mas esteve, pregou o evangelho e foi. É isso que eu vejo no evangelho de Cristo. Que ele foi morto porque ele foi em contramão daquilo que os povos ali praticavam. A gente fala muito que os religiosos da época mataram Cristo e tal, mas Jesus, em parte, ele era uma pessoa que guardava os princípios da lei. Ele falou, ele expressou, ele disse, olha, eu não vim para revogar a lei, eu vim cumprir ela. Então ele foi um cumpridor. A única diferença, irmãos, na questão, a gente fala muito em modernidade. A modernidade que Cristo teve na lei é que colocou ela em amor. Em amor. Colocou ela evidenciando o amor do Pai. Mas ele continuou dizendo que quando ele pega aquela mulher em ato de adultério, ele absorve ela, mas ele diz, vai e não peque mais. Porque ele conhecia a lei sabia o que aconteceria. E ele em momento nenhum disse que aqueles homens estavam errados. Então a gente tem pegado o evangelho, a gente tem entrado, irmão, numa filosofia de cabeças pensantes. Vamos para a Bíblia, vamos ficar o que está na Bíblia. Vamos ler a Bíblia e fazer como Paulo, ter o nosso culto racional. E o texto que a irmã usou, o texto de Marcos, não me falha a memória, capítulo 8, que é Deus tirando, Deus curando um cego ali, Deus curando um cego, eu esperava que ela entrasse nesse assunto, mas ela não entrou. Você vai ver que para Jesus curar os olhos daquele homem, por mais que ele passe a ver homens como árvore, e depois Jesus toca de novo e ele passa a ver nítido, você vai perceber que Jesus tira ele do povoado, tira ele do meio do convívio que ele estava ali. E depois que cura ele dá uma palavra para ele, não entre no povoado novamente. Não entra lá. Será por quê? O que tinha ali? Tinha alguma coisa que Cristo estava vendo que se ele ficasse ali, a cura não ia acontecer. Jesus pegou ele pela mão e tirou ele do local ali, levou para outro lugar. Ou seja, nós entendemos dentro desse texto aí, que tem lugares, irmãos, que para o milagre acontecer, a gente tem que se afastar dele. Tem prática, a gente tem que deixar ela. Isso é nítido no texto, eu não estou forçando o texto, está lá. Está lá no texto. Então tem um momento no casamento que, principalmente, na nossa cultura brasileira, diz que o noivo só pode ver a noiva no altar. Não pode ver a noiva vestida com vestido de noiva, só vai ver o vestido no altar. Aí eles até alegam que se vê antes, tem maldição e tal, eu não acredito assim, mas é a cultura, né, do nosso país. E aí o noivo espera ela no altar e a noiva vem. E aí que ele vê o vestido ali, ele vê ela vestida. Então a gente vai ver que tem um momento que a noiva ela se afasta, ela se prepara, ela cuida do vestido para ele estar impecável ali no dia do encontro dela com o noivo dele. Isso não é ser radical, irmão. Quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho a mente aberta para muitas coisas. Eu não sou um pastor habitolado. Mas tem coisas que não tem como. Não tem como eu não ensinar, porque a Bíblia me mostra isso.
Eu gosto muito de ouvir grandes pregadores, gosto. Eu preciso ouvir, até para mim poder ensinar e até para mim ensinar aqueles que ouvem quando eu detecto alguma coisa que está fora da que a Bíblia está falando. Então, entre o que um pregador prega e o que a Bíblia fala, eu fico com a Bíblia. O problema hoje é que a noiva, entre o que a Bíblia fala e o que o pregador fala, ele fica com o pregador. Então, eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia que é o meu sul, é minha bússola, a palavra do Senhor. Então meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperante pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará causas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Então a gente precisa entender isso, irmãos, que Deus, ele requer alguns princípios da noiva. Ele quer alguns princípios. Tá certo? A nossa luta, ela tem sido diária. Agora, irmãos, refletimos naquilo que nós temos colocado diante de nós. Pare, pense. Se você não está no constante adorando dois deuses. Veja, reflita algumas coisas na sua vida. Não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te julgar, estou aqui para pregar a palavra para você. O que você vai fazer com essa palavra, o que você vai fazer com os ensinamentos bíblicos, eu não posso fazer por você, eu faço em mim. Eu faço em mim. Então, o que eu vejo e quero deixar nessa manhã, que tipo de noiva, quais atitudes que você tem tido como noiva em relação ao seu encontro com o seu noivo? Tem muitas pessoas que se diz noiva, irmão, que vai ser abandonada no altar. Essa é a realidade e essa é a minha preocupação. Então a gente precisa parar um pouco essa semana, diante de tudo que está acontecendo, e pensar, por que isso tudo não recuou ainda? Por que Deus não fez ainda esse mal recuar no nosso Brasil, na nossa cidade? Se você tirar um tempinho e ver, eu vou ver se eu posto também no Face, sobre o coração abrasado, vai chegar uma parte lá que vai dizer, acabou-se a escravidão, houve-se escolaridade, porque os grandes avivalistas, irmãos, não são os grandes avivalistas de hoje. Eles mudaram o contexto de nações, de povos. Tem lugares na Inglaterra, se você for lá hoje, você não encontra bebida, porque um dia passou um homem chamado John Wesley.
Que tipo de profeta estamos sendo? Que tipo de denúncia estamos fazendo? Então, o ministério profético está tão banalizado porque os profetas hoje já não são como antigamente. Já não denuncia. É muito fácil denunciar para aquele irmãozinho simples dentro da igreja. Mas esses grandes homens, John Wesley, Whitefield, eles pregaram para governantes. Você vai ver que João Batista, ele coloca um caixote, aponta o dedo para dentro do reinado de Herodes e diz, olha, não é lícito. Não é lícito. É mulher do teu irmão. Então, que tipo de noiva nós temos sido? Será que eu tenho sido aquela que 1h30 eu estou ali, no local de culto, mas no meu particular, eu faço tudo aquilo que a palavra diz que eu não posso fazer? Então toma cuidado, querido, com as suas atitudes. Toma cuidado com aquilo que você tem postado. Toma cuidado com aquilo que você tem declarado e tido atitudes mundanas, colocando na sua vida aquilo que deveria Deus estar ocupando ela. Então tome cuidado. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã, Salmo de número 45. A descrição profética da união entre Cristo e sua igreja. E aí o salmista do Salmo 45, ele termina dizendo, farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Então, toma cuidado, querido. Sabe por quê? É triste, irmão, a gente que prega. E aí quando eu ouço isso, eu fico com medo de não estar falando também isso da minha pessoa. Ontem mesmo eu deparava com a pessoa e falava assim, pastor, eu tenho certo tipo de pessoas que eu não paro para ouvir mais não. Porque o que ele prega não condiz com o que ele vive. Fala de reino, fala de santidade, fala de pecado, mas no entanto, eu fico olhando o que eles fazem na rede social, desprega tudo aquilo que eles pregam, não estou com paciência para isso mais não. Eu falei, é bem assim. Então é triste ouvir isso, irmão. Então vamos ter cuidado. Rede social, depois que eu compartilhar isso aqui, irmão, eu perdi o controle. Isso vai alcançar lugares que eu talvez não possa alcançar. A rede social é uma bênção, mas ela pode trazer também escândalo na vida de muitas pessoas se você não saber usá-la. Então que Deus venha te abençoar, que Deus venha te moldar, como eu todo dia peço que Ele faça na minha vida. Eu também me incluo nessa palavra. Eu me incluo nessa palavra. Então vamos ter cuidado. Vamos não ter tempo como Cristo não teve para certas coisas. Ou a gente prega e vive o reino verdadeiramente, ou a gente para com isso. Tá certo? Então a gente precisa, se o nosso padrão é Cristo, nós vamos ver que Cristo não tinha tempo para esse tipo de coisa. Se você ler a Bíblia, ler o Evangelho, já leu, você vai ver que ele não tinha tempo para esses tipos de coisas. Entendeu? Então, que Deus essa manhã nos molde,
nos forge. Que Deus nessa manhã nos coloque em sua bigorna e com a marreta santa, ao nos colocar no fogo e tirar, forge em nós um caráter do seu Filho. Posso orar por você nessa manhã? Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, querido. Vamos orar? Quero agradecer, antes de orar, cada irmão que está conosco aqui, tá? Quero agradecer a Simone, quero agradecer a Adriele, a Suzana, pastora Shirley, bom dia, Pai do Senhor. Eu vi que a senhora entrou, deu a paz do Senhor, eu já estava ministrando, então não deu para responder. Minha esposa Érica, tá? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, que Deus venha trazer, irmãos. Irmãos, eu vou falar como eu falei domingo, o meu intuito não é ofender ninguém, o meu intuito não é te ser ignorante com você. O meu intuito, querido, é que você entenda alguns princípios que precisa ser entendido da palavra do Senhor. Então, se você se sentiu ofendido, não foi esse o meu intento. Se você se sentiu entristecido com as palavras, não foi essa a minha intenção, que você me perdoe. Mas tem coisas que precisam ser falado, tá? E graças a Deus, desde quando eu comecei, eu continuo sendo. Deus não me chamou para ser covarde. Deus me chamou para pregar a palavra da verdade. Procuro fazê-la com amor, com zelo, para te atrair para perto, não para te jogar fora. Então, igual eu falei, eu não sou um pastor habitolado. Quem convive comigo sabe. Mas tem certas coisas, irmãos, que Deus forjou em mim, porque eu vivia no mundo de mentira. Eu vivia com essas coisas impregnadas. Então eu fui liberto disso. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tá? Então, é por isso que a gente não tem medo. Almejo uma igreja grande, com várias pessoas, almejo, mas uma igreja que não foge aos parâmetros bíblicos. Então, se for para mim ter uma igreja grande, cheia, pregando a mentira, então eu posso desistir do ministério, porque eu não sei fazer isso, porque uma vez eu estava lá e saí de lá, tá? Então eu procuro viver, erro, com certeza, mas a gente procura respaldar a nossa Bíblia. Amo demais os grandes pregadores. Quando eu falo isso, irmão, eu não estou denegrindo a imagem de pregador nenhum, tá certo? Por mais que eu não concorde com aquilo que ele prega, ele é um homem de Deus, ele tem um ministério. E o meu não concordar não é motivo de eu ser inimigo dele. Então eu já falei isso aqui. Então não estou dizendo A nem B. Amo ouvi-los, mas amo ouvir mais do que a palavra. Entre o que o meu amado pastor prega e o que a palavra diz, eu fico com aquilo que a palavra diz, né? O meu amado pastor, os pastores que estão na mídia aí, tá? Tenho respeitabilidade por todos eles. Então, eu fico com a palavra do Senhor, eu fico com o caráter de Cristo. Amém? Vamos orar? Se você tiver algum pedido de oração aí, você coloca aí, a gente vai orar nessa manhã aí, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. Olha, mas antes de orar, vamos dar um golinho aí no seu suco, no seu café, no seu Toddy. Aqui em casa, cafezeiro aqui sou eu. O resto, gosta é de leite, de Toddy, né? Mas nós louvamos a Deus, tá? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da IMW Jardim Atalaia. Deus, nessa manhã, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar por cada vida, Senhor, que tirou um tempo, ó Pai, ó Deus querido, mesmo que repentinamente, para estar ouvindo um pouco do pão, ó Pai amado. Meu Deus, que nessa manhã essa palavra, Pai, venha repercutir
aquilo, ó Deus, que verdadeiramente é necessário neste coração. Aquilo, ó Deus, que o diabo tentou vertupar, aquilo, ó Deus, que o diabo tacou seta, meu Pai, apaga, Senhor. Somente aquilo que o Teu Espírito quer ministrar no coração, ó Pai, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Meu Deus, que seja um momento de cura, que seja um momento libertador, que seja um momento transformador, que seja um momento, ó Pai, de boas novas, que seja um momento de salvação, meu Pai querido, que seja um momento de portas abertas, que seja um momento de cumprimento da Tua palavra, das Suas palavras proféticas sobre a vida dessas famílias, ó Pai, sobre esses lares, sobre, Senhor, cada pessoa, Pai, que irá assistir, ó Pai, futuramente, meu Deus querido, ó Pai amado, esses vídeos, ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai, visite este lar com a Tua grandeza, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor abençoe os comércios daquele que tem seu comércio, abençoe os esposos daquelas irmãs que têm esposo, abençoe os filhos, Senhor, abençoe, ó Deus amado, cada um, ó Pai querido, desses familiares, meu Deus querido, ó Pai amado, meu Pai, que neste dia seja dias de notícia de boa nova. Pai, abençoa o local de trabalho da tua filha, abençoa o local de trabalho do teu filho, abençoa o local de trabalho, Senhor, ó Pai amado, meu Deus querido, desse esposo, dessa esposa, abençoe, ó Deus, para que eles venham, ó Pai, mesmo neste momento, ó Pai, tão escasso, ó Deus querido, venha viver a plenitude da graça, da unção do Senhor, Pai, sobre essas vidas. Deus, Pai, o Senhor conhece o meu coração e sabe o amor que eu tenho pelas ovelhas, ó Pai querido, do aprisco, da IMW Jardim Atalaia, Senhor. Deus querido, Tu sabes, ó Pai amado, que mesmo que eu não estou constantemente com essa pessoa dentro do lar dela, meu Pai querido, o Senhor sabe a minha vida dedicada de oração por essas famílias, Senhor. Meu Pai, eu acho que a maior prova e expressão de amor é quando, ó Pai querido, ó Pai amado, nós dedicamos um tempo nosso, ó Pai, em buscar o Senhor, meu Deus, por cada vida, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada amigo desse que me ouve nessa manhã. Obrigado, Senhor, por cada pastor, pastora, como a vida da pastora Sirlei, Senhor. Pai querido, ó Pai amado, obrigado pela família dela, obrigado pela vida da irmã Suzana, Senhor. Pai, se eu a conheço pessoalmente, eu não estou lembrado, mas eu louvo o Senhor porque tua filha tem estado conosco. Obrigado pela vida da Adriele, Senhor. Meu Pai querido, que o Senhor faça na vida da Adriele aquilo que o Senhor tem prometido, que ela tenha paciência e não quebrar, ó Pai querido, ó Pai amado, os princípios da tua palavra, nem ela, nem o César. Ela quer ser usada pelo Senhor, que essa chama não apague no coração dela. Meu Deus querido, que ela venha ter paciência no forjar do Senhor, nas mudanças que o Senhor trará no coração, na vida, na visão dela, Senhor. Meu Pai, na vida do César, na vida da irmã Simone, Senhor, que luta, Pai, para estar de pé na tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, meu Deus querido, na vida da minha esposa, Deus. Pai, nós sabemos, ó Deus, que ser esposa de obreiro não é fácil, Senhor. Às vezes, ó Pai, fazemos coisas que, às vezes até, Pai, sem muita vontade, mas para agradar o Senhor. Para, Deus querido, ó Pai amado, está, ó Deus querido, ó Pai, cumprindo o papel que nos é dado, Senhor. Às vezes foge até daquilo que pensamos para sujeitar aquilo que o Senhor pensa. Pai, dá graça à tua filha, renova as forças, renova as esperanças, Senhor. Meu Deus amado, toma os meus filhos nas tuas mãos. Deus, ó Pai amado, ontem a minha mãe orava, pedindo a Deus que o Emanuel voltasse
aos preceitos do Senhor, a ser instrumento na tua casa, a tocar os instrumentos da tua casa, Senhor. O Israel, Deus, coloca a sede dele na tua palavra, vontade de te servir a ambos, ó Pai. Que a minha casa seja um celeiro, ó Deus, de boas novas do Senhor. Meu Pai, que o Senhor perdoe, ó Deus. Ó Pai querido, às vezes que assumimos a tribuna e às vezes, ó Deus, pregamos e que a nossa conduta não condiz com aquilo que pregamos, Senhor. Deus, estamos acessíveis às tuas mãos para ser forjado, moldado, como, ó Pai querido, um barro na mão do olheiro, Senhor. Assim está a minha vida nas tuas mãos, meu Deus. Pai, que aonde essa mensagem chegar, que nós venhamos entender que não devemos ter prazer, ó Pai, nas coisas que nos rouba a presença do Senhor na nossa vida. Não podemos cogitar dois pensamentos, Senhor. Meu Deus querido, devemos ter, Pai, o caráter, as atitudes de Cristo, seja ela no amor, mas seja ela na prática de se abster, ó Pai, das coisas seculares, Senhor. Das coisas, ó Deus, que todo mundo faz. Porque a igreja foi chamada para ser diferente, meu Pai, em todos os sentidos, ó Pai amado. Meu Deus, assim eu abençoo esta família, eu abençoo este lar. Eu abençoo, ó Pai querido, essa esposa, esse esposo, esse pastor, essa pastora, esse obreiro, essa obreira, esse filho, essa filha, no nome do teu Filho Jesus Cristo, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus venha abençoar. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá no nosso canal do YouTube. Se você puder, vai lá, você que não se inscreveu ainda. Inscreva-se lá no canal Malaca Cristão, amém? Malaca Cristão ou PR. Leonardo Malaquias. Se inscreva lá, que sempre que tiver publicação nova, você vai ser avisado. Ativa lá o sininho, tá? Dá um joinha se você gostou da mensagem. Nós também estamos no Instagram. A gente não tem feito também ao mesmo tempo, simultaneamente, lá no Insta, porque lá a gente ainda tem poucas pessoas, então o alcance do Face tem sido maior. Então vai lá, você que também tem, né, uma página lá no Instagram, segue a gente lá, tá bom? É só chegar lá, procurar Leonardo Malaquias, seguir e pronto. Aí daqui a pouquinho eu vou te seguir também. Vou fazer um convite para você me aceitar para te seguir. Então, nos ajude aí. Hoje nós temos o tempo limite no Instagram só de 1 hora. Então a gente precisa aumentar, tá? A quantidade de seguidores para a gente aumentar também o tempo. Então nos ajude nisso aí, querido, tá bom? E também você que não faz parte do meu grupo de amigos no Facebook, Leonardo Malaquias Tavares, tá? Só procurar a gente lá, a gente vai estar te aceitando, tá bom? Então, só reforçando aqui para a gente terminar, irmão, nós não teremos mais o nosso culto por enquanto na sexta-feira, tá? Na sexta-feira. Pastor, você vai fazer online? Ainda não está isso no meu coração. Eu estava fazendo, mas ainda também não está no meu coração. Nos demais atividades, irmãos, procure o líder do departamento sede de mulheres, procure a missionária Márcia, procure nos homens, no caso sou eu, tá? Nos homens nós temos um trabalho segunda-feira, apesar que semana que vem nós vamos fazer no sábado, se tudo transcorrer bem no sábado, lá na casa do nosso irmão César. A gente tem atividade com os jovens 8h30 hoje até as 9h30 no local de culto, na igreja, tá? Uma palavra abençoada que Deus tem colocado no coração. E temos também, irmãos, uma palavra também nas quarta-feiras para o líder de Gessel, às 7h30 da noite, também no local de culto, tá? E às quinta-feiras nós temos o Gessel na casa da irmã Poliana e nosso irmão Leonardo, às 20h30,
Amém? 8h30 da noite lá, nós temos nos reunidos lá com alguns jovens lá. Semana passada nós conseguimos transmitir ao vivo, tá? Então, domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Então, nosso encontro mesmo no local de culto, a igreja aberta para receber, no local de culto aberto para receber a igreja, é no domingo pela manhã, 9 horas da manhã, e no domingo à noite, às 19 horas da noite. Então, vem estar conosco no domingo, culto voltado para a família. Nós vamos orar pela sua família, tá? No nome do Senhor. Irmão,